Vossa Excelência denega a ordem. Portanto, acompanhando o relator, ministra Rosa Weber. Senhora Presidente, eminentes pares, senhora Procuradora-Geral da República, senhores advogados, senhoras e senhores, recebam todos os meus cumprimentos. Ouvindo os belos e profundos votos até agora proferidos, me ocorre uma observação que faço apenas para fins de registro. Vossa Excelência, senhora Presidente, está me concedendo a palavra em quinto lugar. O meu será o quinto voto proferido. E o placar, no momento, está com 3 votos pela denegação da ordem e 1 voto pela concessão da ordem. Um cumprimento especial aos colegas que me antecederam, em especial ao eminente relator, a quem sempre rendo as minhas homenagens. Eu retomo o meu voto, o voto que eu pretendia proferir na íntegra na assentada do dia 22 de março último. E o retomo com a pergunta que formulei ao iniciá-lo, na convicção de que a resposta definiria o voto a ser por mim proferido. Perguntava eu, então, afinal, o que está em mesa para ser apreciado por este plenário? Rememorei naquela assentada tratar-se de habeas corpus preventivo, impetrado inicialmente contra uma decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, indeferitória de liminar em habeas corpus em trâmite naquela corte. Habeas corpus este que viera de receber um aditamento provocado por um fato superveniente, consistente no julgamento do mérito da impetração pela 5ª turma do STJ, no sentido da denegação da ordem. Explicitei na sequência que, em face do aditamento recebido pelo eminente relator, ministro Fachin, em que atacado, repito, acórdão do STJ, eu reputava superado o óbice da súmula 691 e afastava a causa de extinção do feito sem resolução do mérito, representada pela alteração do título prisional, que, em princípio, conduziria, pela jurisprudência da 1ª turma, à declaração do prejuízo da impetração. E isso fundamentei, então, por não privilegiar a forma pela forma, vale dizer, por não considerá-la um fim em si mesma, reverenciando-a, isto sim, como relevante fator de segurança jurídica, nessa medida essencial ao nosso sistema de justiça. Invoquei, ao final, o princípio da colegialidade para conhecer do habeas corpus veiculado no aditamento, após identificar inúmeros julgados em que habeas corpus em situação idêntica ou similar foram conhecidos por este plenário, um deles, inclusive, com um único voto contrário, o meu. Peço licença para acrescer hoje a vol do azul, e apenas para não deixar passar em branco a minha compreensão quanto ao exercício do poder geral de cautela do juiz para assegurar o resultado útil do processo, sempre que presentes a plausibilidade do direito pleiteado, o dito fumus boniuris, a fumaça do bom direito, e o periculum in mora, o perigo da demora, em especial diante de obstáculos a casos gerados pelo próprio Poder Judiciário à pronta solução dos feitos. E o faço ilustrando o caráter da jurisdição cautelar, reportando-me a 2 decisões da minha lavra, bem recentes, em processos submetidos a este plenário. Assim, na ADI 4874, proposta pela Confederação Nacional da Indústria, em que discutida em sede de controle abstrato a constitucionalidade de dispositivos da Lei 9782 de 99, bem como da resolução, todos vão lembrar, da diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa,
resolução esta número 14 de 2012, relativa à restrição do uso de aditivos nos produtos fumígenos derivados do tabaco, eu deferi, na condição de relatora, tendo em conta aspectos invocados pela CNI e requerimentos deduzidos pelos amici curiae, forte no poder geral de cautela e a fim de assegurar tratamento isonômico a todos os potencialmente afetados pelos atos normativos impugnados, a medida liminar requerida para suspender a eficácia de dispositivos impugnados até sua apreciação por este plenário. E o fiz na ocasião, a despeito do meu entendimento pessoal contrário à pretensão veiculada na ADI, consoante finalmente vinha expor no julgamento de seu mérito, para, repito, assegurar a aplicação isonômica do direito diante do conjunto de circunstâncias lá explicitadas, em que destaco a notícia da suspensão dos efeitos daqueles dispositivos por decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ao confirmar a antecipação dos efeitos da tutela deferida em primeiro grau, inclusive com o indeferimento do pedido de suspensão de liminar manejado perante a presidência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a abrangência da decisão da Corte Federal não alcançava a integralidade do setor econômico virtualmente afetado pela resolução da Anvisa. Ainda que contrária à minha compreensão pessoal, repito, entendi presente o requisito da fumaça do bom direito diante da fundada controvérsia quanto ao tema de fundo, do ponto de vista da sua constitucionalidade. E tanto assim era que, ao recentemente ser apreciado o seu mérito, neste plenário ocorreu empate na votação. Impedido o ministro Luiz Roberto, o resultado foi 5-5. Já em 29 de novembro de 2017, este plenário também, por maioria, julgou improcedentes as ADIs 3.406 e 3.470, nas quais pretendida a declaração de inconstitucionalidade de lei fluminense, pela qual se proibira no território do Estado do Rio de Janeiro a extração, produção, comercialização e utilização de amianto e de produtos que o contivessem. Na oportunidade, esta Suprema Corte, não obstante o juízo de improcedência, deliberou, na senda de voto do eminente ministro Dias Toffoli, no sentido de declarar incidentalmente, com efeito vinculante e erga omnes, a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei Federal 9.055 de 95, a disciplinar, no âmbito federal, a extração, industrialização, utilização, comercialização e o transporte do asbesto-amianto no âmbito federal, como disse. Ao final, suscitada da tribuna a modulação dos efeitos desta declaração incidental de inconstitucionalidade, e não da lei fluminense, objeto do pedido deduzido nas ADIs, proclamou-se, senhora presidente, Vossa Excelência, observou o advogado, o entendimento de que deveria ser veiculado o pedido de efeitos prospectivos mediante oposição de embargos declaratórios. Nessa circunstância, foi-me endereçado como relatora pedido de tutela de urgência, em face do risco de prejuízo grave e irreparável que poderia vir a tornar inócuo, pela demora, eventual acolhimento do pedido de modulação dos efeitos quando examinados os então vindouros embargos declaratórios, cujo manejo estava a depender da publicação do acórdão, sabida a existência do prazo regimental de 60 dias para tanto. Forte, mais uma vez, no poder geral de cautela e nos moldes dos artigos, hoje, 297, 932.2, 995, parágrafo único, e 1026, parágrafo 1º, do CPC de 2015, deferi a pretensão cautelar
para suspender, em parte, os efeitos da decisão, no ponto tão só em que atribuída eficácia erga omnes à declaração de inconstitucionalidade daquele preceito da lei federal até a publicação do acórdão respectivo e a fluência do prazo para a oposição dos aventados embargos de declaração. Na esteira do entendimento consagrado ao julgamento da reclamação 2576 de Santa Catarina, relatora ministra Ellen Grace, Tribunal Pleno, agosto de 2004, a decisão do Supremo Tribunal Federal, que no exercício da jurisdição constitucional abstrata declara inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, produz efeitos desde a publicação da ata da respectiva sessão de julgamento, mesmo que opostos embargos de declaração ainda pendentes de exame. Faço tal registro, senhora presidente, apenas para mostrar que, diante do confronto de duas teses relevantes e consistentes submetidas ao exame do colegiado, não deixo de reconhecer a qualquer delas, mesmo aquela que não conta com a minha adesão, a plausibilidade do direito alegado. E nesses dois exemplos, reputei presente o fumus boni iuris, não por ser clara e evidente a solução da questão de direito, e sim por respeito à densidade jurídica da controvérsia posta, ainda que contrária, repito, à pretensão imediata, ao meu entendimento pessoal sobre a questão de fundo, resguardando assim o resultado útil do processo. Peço escusas pelo tempo da corte, mas para mim era muito importante fazer esse registro, senhora presidente. Dito isso, volto hoje à pergunta inicial, agora com amplitude alargada, ou seja, um passo à frente. Ultrapassado o juízo de conhecimento, pois já conhecido o presente habeas corpus por decisão majoritária deste plenário no último dia 22 de março, o que temos a apreciar quanto ao mérito nesta continuidade de julgamento? Narra inicial, relembro, que o paciente foi condenado em primeiro grau, em regime inicial fechado, em pena majorada em sede de apelação pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com comando de execução provisória da pena após o exaurimento da jurisdição ordinária. Então, em vias de ocorrer, diante da data prevista pela Corte Federal para o julgamento dos embargos de declaração opostos, o que é público e notório já se ultimou. Daí a impetração perante o STJ, cuja decisão é objeto do presente habeas, a conter em seu bojo, como pano de fundo, questão constitucional da maior relevância, que está galvanizando a atenção da sociedade brasileira, pertinente à possibilidade, à luz da nossa lei fundamental e em face do princípio da presunção de inocência que ela consagra, nos moldes vazados em seu artigo 5º, 57, da chamada, a meu juízo, impropriamente, execução antecipada ou provisória da pena após o julgamento em segundo grau e enquanto não transitado o título penal condenatório. Não transitado em julgado. Posta a pergunta, respondo-a, senhora presidente, acacianamente, no sentido de que a decisão submetida ao exame deste plenário e para aferir, a meu juízo, considerada a expressa destinação do habeas corpus, seivada de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia, é o acórdão da 5ª turma do STJ. Nas palavras do relator, colhidas de seu percussiente voto, trata-se de ato concreto do STJ apontado como coator e tido como configurador de ilegalidade ou abuso de poder em um caso específico, a ser apreciado à luz do artigo 5º, 68 da Carta Constitucional, segundo o qual, relembro, conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer habeas corpus preventivo, violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder.
Leio a ementa do acórdão combatido que bem expressa o seu teor. Eu faço apenas num item. Após o julgamento do habeas corpus 126.296, São Paulo, STF, relator ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 17 de fevereiro de 2016, esta Corte passou a adotar um entendimento, vejam bem, esta Corte passou a adotar um entendimento do Supremo Tribunal Federal de que, aspas, a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência, afirmado pelo artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Fecho as aspas. Em outras palavras, ainda a ementa do STJ na fração de interesse. Em outras palavras, voltou-se a admitir o início de cumprimento da pena imposta pelo simples esgotamento das instâncias ordinárias, ou seja, antes do trânsito em julgado da condenação, nos termos da súmula 267 do STJ. Bom, aí prossegue, eu me eximo de fazer a leitura do restante da emenda. Habeas corpus denegado. Frente a tal julgado, enfatizo é que, deduzido o pedido principal deste habeas corpus de, aspas, concessão da ordem para o fim de vedar a execução provisória da pena até decisão final, transitada em julgado, atinente ao processo crime tal, homenageando a cláusula pétrea prevista no artigo 5º, inciso 57 da Constituição da República, fecho aspas, e sucessivamente, aspas, a concessão da ordem para garantir ao paciente o direito de permanecer em liberdade até o exaurimento da jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, consoante entendimento sedimentado nos habeas corpus tais e tais. Prossigo eu. Delineado o quadro, passo a explicitar as premissas teóricas em que se assenta o meu voto. Primeiro, pontuo inicialmente que a aceitabilidade das decisões judiciais proferidas pelas Cortes Constitucionais e o respeito à sua autoridade, em especial por este Supremo Tribunal Federal, muitas vezes rotuladas de impopulares e antidemocráticas, deriva de dois aspectos subjacentes ao exercício da jurisdição constitucional. O primeiro, relacionado ao conceito de democracia, que não se fisionomiza nas sociedades contemporâneas pela simples prevalência do princípio majoritário. Vai além, identificando-se pela conjugação de instituições majoritárias representativas populares e instituições não eleitas de tutela dos direitos fundamentais, desenvolvendo funções distintas e complementares para o ótimo funcionamento do Estado de Direito. É disso que as sociedades democráticas contemporâneas são marcadas por divisões culturais e pela pluralidade de percepções sobre os elementos do bem comum, de modo a importarem a ausência de consenso e a imprevisibilidade cotidiana presentes na arena política, em que, resolvidas como regras as divergências por apertadas maiorias, em uma sensação de baixa legitimidade do sistema democrático representativo, com frequência bem maior do que a desejável. Nesse cenário, ao Poder Judiciário, como elemento estruturante da democracia constitucional, compete a função de interpretar a legislação ordinária e constitucional e assegurar a supremacia da Constituição, fundamento de validade de todo o sistema jurídico, a lei fundamental do país. Tal competência jurisdicional explica-se porque, embora a Constituição seja o fundamento de validade de todo o sistema e obrigatória a seus destinatários, o seu significado, consideradas as situações concretas ou mesmo em contextos abstratos,
comporta divergências, em especial pela indeterminação inerente à linguagem jurídica e ao próprio direito, notadamente às suas regras e textos. Daí a necessidade de atuação de uma instituição não eleita e imparcial para resolver os problemas de interpretação e aplicação da Constituição. Esse caráter indeterminado do direito, em especial da norma constitucional, evidencia-se diuturnamente com a resolução das disputas interpretativas sobre o seu significado e alcance por este Supremo Tribunal Federal, mediante suas decisões, precedentes e jurisprudência. Ainda sobre essa questão e a legitimidade democrática da Corte Constitucional para agir como um terceiro imparcial e moderador das disputas, tenho por pertinentes as observações do professor Dieter Grimm, juiz que integrava a Corte Constitucional alemã. Dizia ele: hoje é uma verdade que as normas jurídicas não determinam e não podem determinar o comportamento judicial e as decisões judiciais de maneira exaustiva e abrangente. Somente em casos excepcionais, o texto de uma norma fornece imediatamente a resposta a uma questão jurídica. Casos como esses raramente causam litígios judiciais. Em circunstâncias normais, o significado de uma norma geral em relação a um caso individual deve ser determinado pela interpretação, e a interpretação geralmente deixa espaço para mais de uma resposta válida. Isso vale para as normas jurídicas em geral, mas aplica-se com particular força às normas constitucionais. Constituições cumprem a função de fornecer uma base comum para os adversários políticos e, portanto, requerem um consenso político mais amplo do que as leis ordinárias. Elas também são mais difíceis de alterar. Por essas razões, as constituições tendem a ser mais abertas, bem como menos completas e consistentes do que as leis ordinárias. As lacunas na finalidade e conteúdo, portanto, precisam ser superadas através da interpretação ou concretização. O que se segue disso é que a aplicação das normas constitucionais em concreto envolve a extrapolação para além dos dados fornecidos pelo caso. O significado de uma provisão deve ser determinado em uma operação mais ou menos complicada do raciocínio jurídico, que por vezes dificulta o reconhecimento dos limites entre a interpretação e sua alteração. Isso é particularmente verdadeiro para o crescente número de casos em que as normas mais antigas têm de ser adaptadas a novos desenvolvimentos, principalmente no campo dos direitos básicos. Assim, para manter a afirmação de que o controle de constitucionalidade não apresenta nenhum problema democrático, porque tudo o que os juízes fazem é impor decisões prévias feitas pelo povo, é uma saída muito fácil. A aplicação de normas não pode ser claramente distinguida da criação de normas. A jurisdição, conclui o eminente magistrado alemão, constitui uma mistura de elementos cognitivos e voluntários. As normas que vinculam o governo são, no processo de interpretação, em grande parte, aspas, feitas pelos tribunais. Prossigo eu. Nessa linha, o caráter distintivo da autoridade do Poder Judiciário reside no seu elemento procedimental a impor restrições de razão pública a todo o processo de tomada de decisões. Nas palavras do professor Owen Thies, essa deferência e a aceitabilidade da autoridade do Poder Judiciário podem ser justificadas, aspas, por uma consideração instrumental, especificamente pela crença de que, em geral, os tomadores de decisão vinculados por procedimento têm maior probabilidade do que outros de tomar a decisão correta ou produzir o verdadeiro significado da Constituição. Fecho aspas. Anoto eu, como segundo ponto, questão que antecede ontologicamente
o próprio dimensionamento da garantia fundamental assegurada no artigo 5º, inciso 57 da Constituição, objeto do mérito, que diz com a segurança jurídica. Segurança jurídica que, na minha compreensão, mais do que um princípio, consiste em um valor íncito à democracia, ao Estado de Direito e ao próprio conceito de justiça, além de traduzir na ordem constitucional uma garantia dos jurisdicionados. Nesse enfoque, a meu juízo, a imprevisibilidade, por si só, qualifica-se como elemento capaz de degenerar o direito em arbítrio. Por isso, aqui já afirmei, mais de uma vez, que compreendido o tribunal, no caso o Supremo Tribunal Federal, como instituição, a simples mudança de composição não constitui fator suficiente para legitimar a alteração da jurisprudência, como tampouco o são, acresço, razões de natureza pragmática ou conjuntural. Nessa linha argumentativa, afirma Frederick Schauer, aspas, espera-se que um tribunal resolva as questões da mesma maneira que ele decidiu no passado, ainda que os membros do tribunal tenham sido alterados, ou se os membros dos tribunais tenham mudado de opinião, fecha-se aspas. Igualmente, Neil McCormick, professor da Universidade de Edimburgo, para quem fidelidade ao Estado de Direito requer que se evite qualquer variação frívola no padrão decisório de um juiz ou tribunal para outro. É dizer, prossigo eu, a consistência e a coerência no desenvolvimento judicial do direito são virtudes do sistema normativo enquanto virtudes do próprio Estado de Direito. As instituições do Estado devem proteger os cidadãos de incertezas desnecessárias referentes aos seus direitos. Embora a jurisprudência comporte, obviamente, evolução, porque, insisto, a vida é dinâmica, a sociedade avança, o patamar civilizatório se eleva, é o que pelo menos se deseja, e o direito segue, a atualização do direito operada pela via judicial, pela atividade hermenêutica dos juízes e tribunais, há de evitar rupturas bruscas e ser justificada adequadamente. Como terceiro ponto, senhora presidente, abordo o significado do princípio da colegialidade na engenharia decisória da atividade jurisdicional, notadamente a desempenhada pelas Cortes Supremas, princípio este da colegialidade que há de ser bem compreendido. A colegialidade como método decisório dos julgamentos em órgãos coletivos, pelo qual o decidir se dá em conjunto, impõe, a meu juízo, aos integrantes do grupo, da Assembleia ou do Tribunal, procedimento decisório distinto daquele a que é submetido o juiz singular. Por funcionar como um colegiado em um tribunal, a justificação da decisão judicial não se detém no raciocínio jurídico de um único juiz, avançando a fase da deliberação, na qual as manifestações individuais são postas em confronto e têm sua consistência e validade testadas para, na etapa seguinte, proclamar-se o resultado que expresse a opinião unânime ou majoritária do tribunal, enquanto voz e voto de um ente coletivo. A colegialidade, neste enfoque, assume, em um primeiro olhar, estrutura procedimental marcada pela igualdade e liberdade dos julgadores no compartilhamento dos argumentos jurídicos, a fim de compor uma racionalidade única, institucional do tribunal, quanto comporte, por óbvio, expressão de divergências. Em uma segunda dimensão, a colegialidade, quanto ao seu elemento funcional, exige a direta interação por meio do respeito e confiança recíprocos entre os membros do grupo para a formação da vontade coletiva, que não se perfectibiliza
com a soma de várias vozes, e sim com a sua conjugação em uníssono, a voz da Corte para toda a sociedade, a conformar a ordem normativa constitucional. Em outras palavras, vozes individuais vão cedendo em favor de uma voz institucional objetiva, desvinculada das diversas interpretações jurídicas colocadas na mesa para deliberação. Essa compreensão tem sido endossada por expressivos doutrinadores brasileiros, dedicados ao estudo do processo constitucional, dentre os quais lembro Luiz Guilherme Marinoni, Conrad Ubner Mendes e Virgílio Afonso da Silva. Nesse contexto normativo e institucional, eu reputo o princípio da colegialidade imprescindível, isto é, necessário e suficiente para o sistema, porquanto a individualidade dentro do tribunal, no processo decisório, a meu sentir, tem um momento delimitado, a partir do qual cede espaço para a razão institucional revelada no voto majoritário da Corte. Corrobora essa afirmativa, argumento esgrimido aqui, eu volto à doutrina de Neil McCormick e vou me eximir de fazer a leitura em benefício do tempo, senhora presidente, mas está no meu voto escrito. Em resumo, senhora presidente, compartilho da visão de que os juízes individualmente considerados de uma Corte Constitucional estão a serviço de um propósito institucional. O incremento da cultura constitucional e da legitimidade da jurisdição constitucional no corpo social e dos demais atores institucionais da democracia deve ser fomentado precipuamente por este Supremo Tribunal Federal. E nessa senda, eu transcrevo aqui lúcidas observações do professor italiano Zagrebelski, hoje já citado em outros votos, que, como todos sabemos, integrou a Corte Constitucional Italiana, manifestação específica quanto à questão da colegialidade nos tribunais. Disse ele, acho interessante aqui eu fazer a leitura, a atividade do tribunal está fundada sobre as distintas personalidades dos juízes que se expressam nas salas de deliberações. Ao mesmo tempo, é rigorosamente colegiado. Isso assume um significado profundo, que vai além do mero respeito às regras de funcionamento. É mais, conquanto em outros países, os juízes constitucionais estão dotados de personalidade própria e individualidade institucional. Na Itália, os juízes constitucionais, aos quais se reconhece a mais plena subjetividade dentro do colégio, não são nada fora do tribunal. Essa condição, que claramente distingue um órgão como o Tribunal Constitucional de outro parecido político ou municipal, como um parlamento ou assembleia, pode manter-se sempre que o número de componentes seja adequado ao espírito do órgão e à sua função, ou seja, um número não muito elevado. Prossigo eu. Pontua ainda o significado no ordenamento jurídico brasileiro da atribuição de repercussão geral a determinado julgado ou conjunto de julgados e a delicada questão dos precedentes. A decisão, acraseado em recurso extraordinário com repercussão geral, reconhece-se eficácia erga omnes, isto é, eficácia que não se restringe às partes litigantes do caso que foi decidido, tornando-se aplicável a outros casos. Esse predicado, que não é exclusivo da jurisdição constitucional, não se confunde, é certo, com o efeito vinculante de decisões proferidas no controle concentrado de constitucionalidade. A teor dos artigos 102, parágrafo 2º e 103, a caput da Constituição, o efeito vinculante pelo qual a observância torna-se obrigatória, cogente, traduz eficácia própria e exclusiva das decisões de mérito proferidas no controle concentrado de constitucionalidade e dos enunciados de súmula vinculante. Eficácia erga omnes e efeito vinculante são, portanto, é consabido, institutos diversos. Não obstante,
ainda que a decisão proferida por esta Suprema Corte, em repercussão geral, careça da força do efeito vinculante propriamente dito, penso que o devido equacionamento da extensão de sua eficácia não pode deixar de levar em conta que, na jurisdição constitucional, a coisa julgada, se é que esse conceito é adequado ao caso, transcende a sua clássica função de amparar direitos subjetivos. Nas Cortes Supremas, leciona Daniel Mitidiero, o caso concreto é apenas um meio a partir do qual se parte para chegar-se ao fim da interpretação do direito. Na mesma linha, Jorge Abud ressalta que o interesse tutelado aqui é difuso e sua natureza é objetiva. Assim, o fato de carecer o decisum proferido no regime da repercussão geral de efeito vinculante em sentido estrito não é suficiente, na minha visão, para autorizar seja simplesmente dispensada a sua observância. Trata-se, no mínimo, de precedente da Corte que deve ser reconhecido, pelo menos como ponto de partida, como indicador da forma de interpretar o direito. A doutrina do precedente, hoje acolhida, nos já lembrados pelo ministro Fachin, artigo 927 do Código de Processo Civil de 2015, estabelece um padrão de equidade e coerência normativa decisória, previsibilidade e fortalecimento da instituição para o exercício da jurisdição. O respeito ao precedente judicial baseia-se na premissa fundamental de que decidir casos similares de modo semelhante integra o próprio conceito de justiça na dimensão da equidade. Dessa forma, e eu aqui abro aspas, as sentenças constitucionais, mormente as interpretativas, em razão de sua dimensão integradora e interpretativa, guardam semelhança com o precedente do stare decisis, como fonte de direito. Frise-se que elas se assemelham àquele regime quanto a constituírem importante fonte do direito, e não no tocante a seu efeito vinculante, que no regime do stare decisis é muito mais flexível e incide muito poucas vezes nas questões constitucionais. Aqui eu estou citando doutrinadores e no meu voto escrito, todos identificados com a fonte respectiva. O artigo 926 do Código de Processo Civil, o Código Fux, como diz o ministro Napoleão, lá no Tribunal Superior Eleitoral, dispõe que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Daí se compreende, prima facie, que uma vez estabilizada a jurisprudência ou firmados os precedentes, devem os tribunais observá-los, salvo quando presentes razões que justifiquem a sua revisão. É nesse contexto que se insere o dever de observância do precedente, a teor do artigo 927, inciso 3 do CPC. No que diz com a exigência de integridade incorporada ao citado artigo 926, o respeito à autoridade dos precedentes deve ter, de fato e sempre, a primeira palavra sobre o direito. É o necessário ponto de partida, repito. A essa primeira palavra, muitas vezes, espera-se que na maioria delas, nada se faz necessário acrescentar, o que não significa outra coisa senão a chancela do precedente. Não se tratando, porém, de decisão definitiva de mérito proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, tampouco de orientação reduzida a enunciado de súmula vinculante, não há falar, seja essa primeira palavra, necessariamente também a última, pois lhe falta, como já registrado, o efeito vinculante. Nesse caso, a integridade do direito, entendida como consistência e coerência do direito em geral e das decisões judiciais em particular, não se reduz, enquanto valor político-jurídico, na reprodução cega do precedente. E aqui eu passo a citar a lição de Dworkin, também vou me eximir da leitura. Prossigo. É equívoco, portanto, apreender o regime de precedentes de modo a lhe emprestar rigidez e mecanicidade. A lógica cartesiana e o pensamento dedutivo são procedimentos estranhos ao funcionamento desse sistema
cuja evolução e aperfeiçoamento se deram historicamente de forma orgânica e indutiva. O precedente não se impõe como estatuto, como lei. Nesse sentido, o magistério de Karl Larens, que eu também aqui transcrevo e me eximo da leitura. Prossigo dizendo que a relação do tribunal com o precedente se dá em permanente tensão entre estabilidade e continuidade de um lado e os imperativos da adequação, da evolução e do aperfeiçoamento do direito de outro. Sem deixar de apresentar consistência, o sistema deve reter flexibilidade suficiente para o seu desenvolvimento ao acomodar espaço para mudança e evolução. Ao olharmos para esse sistema com as lentes da tradição romano-germânica do direito, que prevalece na nossa ordem jurídica, legalista e estatutária, corremos o risco de abrigar em nosso sistema verdadeiras e nocivas distorções. Diferentemente, e pela introdução de regra estatutária, definimos que a decisão judicial, enquanto forma, se adere ao predicado de precedente, independentemente de suas qualidades internas. É essencial para o desenvolvimento desse sistema, aspas, que todo juiz chamado a decidir um caso, cuja matéria tenha sido decidida em sentenças anteriores, pode e deve submeter os precedentes a teste de fundamentação racional. Soma-se a essa questão outra que lhe é conexa e diz respeito a até que ponto uma corte constitucional está vinculada aos próprios precedentes, o chamado stare decisis. Embora seja controvertida na doutrina a questão relativa à vinculação dos tribunais constitucionais e cortes de cúpula em geral às suas próprias decisões, aqui eu cito doutrina nos dois sentidos, ainda quando tal vinculação é reconhecida, nunca o é de modo inexorável. Diante das mutações jurídicas ou de alterações fáticas significativas, o ministro Luiz Roberto acabou de relacionar uma série de casos, não há muita dificuldade em se reconhecer que o tribunal, abro aspas, pode afastar ou rever suas decisões, possuindo o ônus da argumentação para tanto. E, atento a essas justificações, eu aqui volto a examinar o Código de Processo Civil e destacando ainda que a regra do stare decisis é particularmente flexível quando se trata de casos que envolvem a aplicação de preceitos constitucionais. Agrego que o próprio Instituto da Causa Petende Aberta, tão caro à jurisdição constitucional, somente faz sentido se reconhece a faculdade de a Suprema Corte rever suas decisões, não estando a elas estritamente vinculado. Trago mais doutrina e, como último ponto, a minha última premissa teórica, destaco o óbvio, meu pleno conhecimento de que o plenário é o locus adequado para, externando cada julgador sua posição pessoal, serem revisitados temas e, acaso, alterada a jurisprudência da Corte, tal como aconteceu tanto no HC 84.078, relator ministro Eros Grau, em 2009, como no HC 126.292, relator o querido e saudoso ministro Teori Zavascki, em 2016. Aliás, ao afirmar que os juízes e tribunais observarão a orientação do plenário ou do órgão especial a que vinculados, o artigo 927, inciso 5, do CPC, define tais colegiados, contrário senso, como lugar apropriado para que eventual revisão jurisprudencial se opere legitimamente. Essa compreensão é corroborada pelo parágrafo 4º do mesmo dispositivo, que a seu turno delimita as condições para a revisão da jurisprudência. A reflexão que faço a respeito, todavia, e
enfatizo, em função das ponderações, como sempre, conscientes do ministro Gilmar Mendes, a reflexão que faço a respeito, todavia, diz com a minha compreensão sobre a desejável observância horizontal das decisões do plenário, presencial e virtual, ainda que em habeas corpus, bastando lembrar que a que se decidiu, e integrei, repito, a corrente minoritária, que a execução antecipada da pena, a partir da decisão de segundo grau e antes do trânsito em julgado do título penal condenatório, não compromete o princípio da presunção de inocência, o que não tem prevalecido em inúmeros julgamentos de habeas corpus. Importante pontuar, por fim, o meu entendimento de que a decisão judicial deve se apoiar não nas preferências pessoais do magistrado, mas na melhor interpretação possível do direito objetivo. A Constituição, as leis, a tradição jurídica, a prática institucional e os valores de uma sociedade. A interpretação judicial da lei, nesse sentido, aspas, deve refletir não apenas suas convicções, as do juiz, sobre justiça, embora essas também tenham um papel a desempenhar, mas também suas convicções sobre os ideais de integridade e equidade políticas e de devido processo legal, na medida em que estes se aplicam especificamente à legislação em uma democracia. Essa é a lição que eu transcrevo do Working. A decisão a ser tomada deve levar em conta a justificação racional, do ponto de vista lógico-argumentativo, como método de interpretação jurídica necessária e suficiente para o cumprimento do dever de fundamentação das decisões judiciais. Do ponto de vista da integridade, o respeito ao precedente não pode negar o direito subjetivo, titularizado por todo jurisdicionado, de ter seu caso julgado de acordo com a melhor concepção das normas jurídicas vigentes. Aí eu vou tecendo uma série de considerações sobre o dever de fundamentação, de resto consagrado na nossa lei fundamental, artigo 93(9), e digo ainda que as razões de decidir não sejam capazes de convencer a todos, e nunca serão, elas devem atender à pretensão de ser racionalmente compreendidas, se não por todos, pelo menos por aqueles preocupados mais com a realização institucional de um julgamento correto do que com a vicissitude do resultado eventualmente alcançado. Teço outras considerações, também me eximo de aqui registrá-las, e prossigo dizendo, agora especificamente, quanto ao caso concreto. Colocadas tais premissas teóricas e forte no que nelas explicitei, destaco que, tendo integrado a corrente minoritária neste plenário quanto ao tema de fundo, passei a adotar nessa Suprema Corte e no exercício da jurisdição eleitoral no TSE, a orientação hoje prevalecente, de modo a atender não só o dever de equidade, que há de nortear, na minha visão, a prestação jurisdicional, ou seja, tratar casos semelhantes de modo semelhante, mas também, como sempre enfatizo, o princípio da colegialidade, que, enquanto expressão da exigência de integridade da jurisprudência, é meio de atribuir autoridade e institucionalidade às decisões desta Casa, conforme explanei anteriormente. Nessa linha de raciocínio, e sendo prevalecente nesse Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a execução provisória, aspas, de acórdão penal condenatório proferido em julgamento de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência, afirmado pelo artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, tese consagrada por este plenário em 17 de fevereiro de 2016, ao exame, repito, do HC 126.292, São Paulo, da relatoria do querido e saudoso ministro Teori. Tese essa reafirmada em 5 de outubro de 2016, também por este plenário, quando do indeferimento das medidas cautelares requeridas nas ações declaratórias de constitucionalidade 43 e 44 da relatoria do ministro Marco Aurélio, onde também
fiquei na corrente vencida e, mais uma vez, em 10 de novembro de 2016, sob a sistemática da repercussão geral no ARE 964.246, também da relatoria do querido saudoso ministro Teori, no plenário virtual, quando reafirmada a jurisprudência dominante, não tenho como reputar ilegal, abusivo ou teratológico acórdão que, forte nesta compreensão do próprio Supremo Tribunal, rejeita a ordem de habeas corpus, independentemente da minha posição pessoal quanto ao tema de fundo e devidamente ressalvado o meu ponto de vista a respeito. Ainda que, repito, o plenário seja, sem dúvida, o locus apropriado para revisitar tais temas. Ministra Rosa, Vossa Excelência me permite uma parte? Pois não, ministro Marco Aurélio, e a com muito gosto. apreciação dos pedidos formulados nas declaratórias de constitucionalidade fosse hoje, haveria maioria para deferir a liminar, ante a evolução do ministro Gilmar Mendes. E nós teríamos lá efeito vinculante. Exato, exato. Agora, eu aplico horizontalmente as decisões do plenário, mesmo quando não tem efeito vinculante. É uma questão... Mas, Vossa Excelência me permite, então a Corte não pode evoluir jamais, porque fica vinculado a um precedente que foi tomado por uma maioria muito restrita, escassa, e quando a matéria é retomada para decisão em plenário, fica adstrita a uma decisão, a meu ver, tomada provisoriamente e ainda pendente de uma discussão mais ampla nas ADCs. O mais interessante é que se este habeas fosse julgado no órgão fracionado, como seria normalmente, a ordem seria concedida. Ministro, a perplexidade é grande. Ministro, a ministra Rosa Weber justificou muito bem, exatamente dentro da opinião dela. Então, pois é, acho que Vossa Excelência me permite, usas até por interrompê-la. A troca de ideias, até porque ela poderia a também troca de evoluir. ideias é cabível. Então, muito prazer. Mas tem um detalhe, eu estabeleci premissas teóricas e fiquei aqui, mas eu compreendo, às vezes a leitura... No início eu confesso que não sabia sentido o sentido de seu voto. Mas Olha que tem alguma experiência no colegiado. Ministra, Vossa Excelência... Eu acho que o meu voto é tão claro, quem me acompanha nesses 42 anos de magistratura não poderia ter a menor dúvida com relação ao meu voto, porque eu tenho critérios de julgamento e procuro manter a coerência das minhas decisões, embora, claro, que as compreensões são diversas, e isso é normal, é saudável, faz bem, faz evoluir. O colegiado é exatamente para explicitar isso. tudo isso, dizendo que as vozes individuais, elas são muito importantes, elas devem se fazer presentes no debate, mas uma vez estabelecida uma voz coletiva através de decisões majoritárias, ou melhor seria até que se unânimes, esta passa a ser a voz da instituição. Pode alterar? Pode sim, eu disse com todas as letras. E nem precisaria dizer, hoje o Código de Processo Civil é expresso a respeito, mas essa é a minha compreensão. Eu reconheço não necessariamente de Vossa Excelência. Há um gancho aí, que é o julgamento de um processo subjetivo, quando, na verdade, nós deveríamos estar apreciando os processos objetivos. Ministra Rosa, Vossa Excelência prossegue. Bom. Reafirmo, senhora presidente, que eu não tenho, pedindo vênia, a mais respeitosa aos que compreendem de forma diversa, como reputar ilegal, abusivo ou teratológico o acórdão da 5ª turma do STJ, que, forte nessa compreensão do próprio Supremo Tribunal Federal, rejeitou a ordem de habeas corpus, independentemente da minha posição pessoal quanto ao tema de fundo e devidamente ressalvado o meu ponto de vista a respeito, ainda que, repito, o plenário seja, sem dúvida, locus apropriado para revisitar tais temas. Hoje, todavia, e não pela minha vontade,
Não estão em julgamento as ações declaratórias de constitucionalidade 43 e 44, nas quais, em sede de controle concentrado, o tema se põe. E o tema se põe no mérito ainda pendente de apreciação por esse plenário, diante do pedido de declaração de constitucionalidade do artigo 283 do CPP. Aqui eu relembro o teor. Para quem não tem presente, eu vou fazer a leitura. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. E aqui o que interessa, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. E todos sabemos que há uma distinção entre a prisão pena e a prisão cautela, né? Então, mas isso aí é tema que eu vou enfrentar no momento oportuno, no exame de controle concentrado. Como já repeti, a exaustão, acórdão do STJ, que se funda na orientação prevalecente desta Casa para denegar a ordem, em absoluto, na minha visão, e peço mais uma vez a mais respeitosa vênia aos que entendem de forma diversa, em absoluto, reitero, pode ser acoimado de ilegal, abusivo ou teratológico, de modo a autorizar a concessão da ordem. Faço, sim, o distinguish entre decisão proferida com base na afirmação de tese fundada em interpretação do texto constitucional, como ocorreu nos HCs sob a relatoria dos ministros Eros Grau e Etelio Zavascki, e decisão lançada, que é o nosso caso, pela observância da jurisprudência prevalecente dessa Suprema Corte, eu li a ementa, reafirmada sob a sistemática da repercussão geral, como o foi a da 5ª turma do STJ, contra a qual se volta a presente impetração. Reporto-me pela coerência que entendo deva eu manter nas decisões que profiro, as inúmeras que tenho exarado monocraticamente desde 2016, a última, inclusive, há poucos dias, no HC 154.108, São Paulo, em 19 de março de 2018, ferindo a mesma matéria e ao qual neguei seguimento. A demasia, colaciono julgados colegiados dessa Suprema Corte, em que referendado o entendimento que norteou a decisão do STJ, contra a qual, repito, se volta o presente writ, inclusive em feitos sobre a minha relatoria, em que destaco por todos o HC 149.120, agravo regimental, primeira turma, julgamos em 1º de dezembro de 2017, em decisão que transitou em julgado em 6 de fevereiro de 2018, e aqui eu transcrevo a ementa e só leio na fração de interesse o item 2. A execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em julgamento de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência, afirmado pelo artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Aí cito o HC do ministro Etelio Zavascki, data, ponto, ressalva de entendimento desta relatora. Transcrevo outros precedentes da lavra ilustre de outros integrantes deste plenário. Aqui me eximo de todas essas leituras e reitero que a jurisprudência afirmada no âmbito de ambas as turmas desta Casa, ao afastar os argumentos de reformácio impérios, de retroatividade desfavorável ao paciente e ou violação a este postulado constitucional da presunção de inocência, veio a ratificar a viabilidade da execução dita provisória da pena. Senhora Presidente, eu enfrento este habeas corpus nos exatos termos que fiz em todos os outros que desde 2016 me têm sido distribuídos, reafirmando que o tema de fundo, para quem pensa como eu, há de ser sim revisitado, mas no exercício do controle abstrato de constitucionalidade, vale dizer, nas ADCs da relatoria do ministro Marco Aurélio,
em que essa Suprema Corte, em atenção ao princípio da segurança jurídica e em prol da sociedade brasileira, há de expressar como voz coletiva, enquanto guardiã da Constituição, se o caso, outra leitura do artigo 5º, 57 da Lei Fundamental. Tal preceito, todos sabemos, com clareza meridiana, consagra o princípio da presunção de inocência. Isso ninguém nega. O princípio da presunção de inocência está lá e não vi uma voz dissonante a respeito. Estão situadas no termo final da aplicação desse princípio, o momento do trânsito em julgado, seu sentido e alcance, os pontos de candentes divergências, as disputas hermenêuticas que essa Corte há, de alguma forma, em algum momento, resolver. Acompanho, pois, no âmbito deste habeas corpus, o voto do eminente relator, a quem renovo minhas homenagens, denegando a ordem. É como voto, senhora presidente.